Fala galera, seja bem-vindo aí ao canal. Vamos dar início aí ao nosso curso completo de Direito Penal Militar para os concursos aí da Polícia Militar do Distrito Federal e Polícia Militar do Estado de Goiás. São dois concursos aí previstos para o ano de 2027, né? E são dois concursos aí que cobram essa disciplina de uma maneira não muito superficial, mas que é importante que você tenha o domínio da disciplina aí é, por completo, né? Tenha um domínio aí completo do edital dessa disciplina. Primeiramente, queria me apresentar para vocês. Meu nome é Arthur, eu fui aprovado em mais de 5 concursos públicos da carreira policial. Dentre eles, o último concurso aí de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, no qual foi aprovado na posição 46 da ampla concorrência por cargo de soldado. Beleza? Vamos dar início aqui então à aula. Eu vou passar primeiramente para vocês aí um mapa de incidência, né, dos conteúdos aí do nosso edital. Vou usar como base aqui o edital da Polícia Militar do Distrito Federal, que a gente já tem banca definida, né, que é o Sebrasp, então fica mais fácil aí da gente ter esse direcionamento. No entanto, eu gostaria de passar para vocês a seguinte visão. O edital da Polícia Militar do Distrito Federal e da Polícia Militar do Estado de Goiás, eles são previstos. O da Polícia Militar do Distrito Federal a gente já sabe com total certeza que será o Sebrasp. No entanto, a gente tem um tempinho ainda aí para esses dois concursos. Então é importante que, por mais que tenham assuntos que tenham maior incidência e assuntos que têm menor incidência, você não faça seu estudo somente por isso. Então não tente aquilo de estudar somente o que mais cai. Dê uma atenção maior para aquilo que mais cai, no entanto, é importante que você veja todo o edital na parte de direito penal militar, visto que não é uma disciplina muito complexa, é uma disciplina que a gente consegue finalizar aí a tempo da prova, beleza? Dito isso aí, vamos para a tela que eu vou jogar para vocês aí esse mapa de incidência e explicar como que vai funcionar aí o nosso curso. No mais, o nosso curso é gratuito, ele vai estar completo aí no YouTube, vai ter uma playlist para você. Toda semana aí a gente vai ter duas aulas. Essa é a aula 00, então a partir da próxima aí será 01, e assim por diante a gente vai perpetuar aí por todo esse edital da Polícia Militar do Distrito Federal, beleza? Caso você goste aí do conteúdo, se inscreva no canal, isso ajuda bastante. Caso tenha alguma crítica, algum apontamento maior ou alguma dúvida acerca do conteúdo, pode deixar nos comentários aqui do vídeo, que na medida do possível eu vou tentar ajustar o conteúdo da aula e tirar as dúvidas de vocês, beleza? Bom, aqui na tela vocês podem visualizar os assuntos aí que a gente tem de direito penal militar no concurso aí da Polícia Militar do Distrito Federal por cargo de soldado. Eu fiz um mapa aí das incidências de assuntos e questões da banca Sebrasp aí nos últimos concursos, né, de Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Militar de Rondônia, Pará, é, e é isso, para os cargos de soldado e oficial. E aí a gente chegou a esse mapa aqui, beleza? Então a gente percebe que o tópico inicial do nosso edital, a aplicação da lei penal, é um tópico que tem uma forte tendência nessas provas. É, é um tópico não muito complexo, no entanto, é um tópico que é interessante que você domine, visto que ele é o tópico inicial ali da nossa disciplina, ele que vai trazer para a gente os princípios, quando que a gente vai definir o que que é um crime militar ou não, o tempo do crime, quais são as teorias que a gente vai utilizar para definir o tempo do crime, o lugar do crime e assim por diante. Igual eu falei para vocês, isso aqui é só um mapa para nortear o nosso estudo. O nosso curso ele vai seguir esse mapa, vai trazer todo o edital. No entanto, é só para a gente ter uma noção ali de o assunto que a gente precisa estar dominando bastante e um assunto que por mais que a gente estude ele acaba porventura não entrando na nossa mente, se ele é um conteúdo que a gente precisa se preocupar ou não. Por exemplo, aí o concurso de agentes, o tópico de direito penal militar. Nas provas do Sebrasp, o concurso de agentes ele não é algo tão cobrado. E quando ele é cobrado, ele vem normalmente na literalidade da lei. Então não é um tópico que você precisa se preocupar, entrar bastante ali nas nuances dos mínimos detalhes. Você tendo um conhecimento ali superficial e completo sobre esse tópico aí, você vai conseguir compreender. No entanto, o outro tópico aqui, crimes em espécie, ele já é um tópico aí que você precisa ter bastante domínio. Então ele vai trazer aí as espécies de crime militar que a gente tem, né, dentro do direito penal militar. Então vai ter ali crime contra o serviço e o dever militar, crime contra a autoridade e disciplina militar. São tópicos aí que você precisa ter bastante domínio. Por exemplo, você precisa saber ali o fato que define aquele crime, as elementares do crime, quando aquele crime ele é cometido, quais são as condições
para ser cometido ali, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo. Então tudo isso é interessante que você saiba aqui nesses tópicos de crimes em espécie, beleza? Por último aqui a gente tem insubordinação e deserção, beleza? Esses dois crimes aí, eles estão com a incidência média e baixa. No entanto, são dois crimes aí bastante importantes, aí, dois tópicos bastante importantes, principalmente o crime de deserção, pois ele pode vir cobrando algo muito simples, como foi recentemente aí na prova do CFO da PMDF, no qual ele trouxe apenas ali pedindo a definição de alguns crimes, quando é cometido, por exemplo, aí o crime de deserção, ele trouxe ali, dentre as alternativas, pedindo quando que o crime se consuma. O crime de insubordinação, eu não me recordo de uma prova bastante recente que tenha trazido esse crime. Se eu não me engano, aí a última prova foi em 2021 para o concurso da Polícia Militar do Pará, salvo engano, que trouxe esse crime aí, beleza? No entanto, aí é interessante que a gente tenha um conhecimento completo, igual eu já falei anteriormente. Partindo disso, a gente já vai entrar ali no nosso tópico inicial, a aplicação da lei penal militar na continuação aqui, e já vamos entrar aí no conhecimento teórico da disciplina, beleza? Aguardem um segundo que eu já volto. Bom, senhores, o tópico aqui de aplicação da lei penal militar, ele é um tópico introdutório à disciplina. No entanto, é um tópico que é bastante cobrado e ele vai trazer o que para a gente? Ele vai trazer, basicamente, aí, quais são as teorias que tem para definir o quando é um crime militar, ou quando não é, quando é um crime propriamente militar ou impropriamente militar, os princípios aí norteadores aí da disciplina, quando que eu vou ter o tempo do crime, onde que eu vou definir, onde o crime será considerado praticado, qual o local do crime ali praticado, beleza? Então tudo isso aí a gente vai passar aqui dentro dessa aula. Além disso, terá alguns apontamentos aí acerca da inovação legislativa do ano de 2023, que é tratado aí como uma mini reforma do Código Penal Militar. Bom, entrando aqui no primeiro tópico, a gente vai poder visualizar a definição aí de crime propriamente militar e impropriamente militar. Primeiramente, eu queria trazer para vocês que a doutrina clássica ela é a que é mais cobrada em provas. Então aí, ela basicamente vai definir que crime militar é aquilo que a gente tem no Código Penal Militar e que é praticado somente por militares. Já a conduta definida como crime impropriamente militar, ela pode ser praticada também por civis e ela é prevista tanto no Código Penal Militar como também no Código Penal Comum. Por exemplo, o crime de desrespeito ao superior, então aqui, desrespeito a superior, ele é um crime propriamente militar, ou seja, só quem tem superior é o militar. O civil, ele ainda que ele esteja empregado ali na administração militar, por exemplo, ele é um servidor comissionado, algo desse sentido, ele não responderá por esse crime, visto que só tem superior hierárquico ou militar, beleza? E esse crime ele só é definido no Código Penal Militar, então a gente não tem outro fato típico comum é, no Código Penal comum, beleza? Então, o desrespeito ao superior, ele é um crime praticado somente por militar, é um crime definido somente no Código Penal Militar. E ele atenta também, algo que eu vou trazer um pouco mais à frente, que é uma definição aí que o STF já traz pra gente, que é um crime que atenta somente contra os valores ali de instituições militares. Dito isso, é um exemplo aí de um crime propriamente militar. Então coloca na sua cabeça o seguinte: quando que eu vou saber que um crime é propriamente militar? Primeiro, aquele crime, ele é definido no Código Penal Comum? Bom, se ele não é definido no Código Penal Comum, mas ele tem uma tipificação no Código Penal Militar, isso aí já basta. Então já é suficiente para a gente definir que aquele crime ele é propriamente militar. Partindo daí, ele é um crime propriamente militar, praticado somente por militar, então mais um fator aí para a definição de crime propriamente militar. Agora, por exemplo, um crime aí tem previsão tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum é o crime de furto. Então, o crime de furto, a gente sabe que no Código Penal Comum, ele tem essa definição, né? Então, quando eu subtraio coisa alheia móvel, eu vou ter ali a definição do crime de furto no Código Penal Comum. Então, eu, como cidadão, posso praticar, você, como cidadão, pode praticar. E aí, quem vai ser ali o sujeito passivo desse crime? Não será a administração militar no Código Penal Comum, será uma pessoa civil ali, um particular. Então, pô, o indivíduo ali tá andando na rua, o cara tá falando no telefone, ele vem e puxa o celular da mão da pessoa.
praticou o crime de furto. Na administração militar, a gente também tem essa definição. Então, o militar ali, ele está trabalhando, né? E ele. Aqui tem que ter um cuidado para a gente não acabar definindo o crime de peculato furto, né? Mas basicamente, o militar, ele está trabalhando ali no quartel, no batalhão dele, e o outro militar ali que também trabalha com ele, acaba deixando o celular em cima da mesa do refeitório. E o militar A, que passa ali pelo local, vê aquele celular ali dando mole, e ele vai e capta aquele celular, né? Pega o celular ali para ele. Acabou de praticar um crime de furto. É um crime de furto praticado dentro ali da administração militar, não é contra a administração militar, é contra outro militar. No entanto, ele vai responder por esse crime também na esfera militar, beleza? Partindo disso aí, a gente tem outras classificações doutrinárias. Aqui eu não vou me aprofundar tanto, porque elas não são tão cobradas assim, quando a gente está falando de concursos de soldado, principalmente aí da Polícia Militar, que é a doutrina, que é uma classificação topográfica, né? O que que seria essa classificação topográfica? Ela vai olhar para o Código Penal como se ele fosse um mapa e que cada artigo, cada inciso ali, ele tem um certo endereçamento. Então, por exemplo, o artigo 9º, ele vai definir ali os crimes militares, quem são os sujeitos ativos, quem são os sujeitos passivos, quando que esse crime será definido ali como crime propriamente militar e crime propriamente militar, e essa doutrina ela vai seguir essa localização ali dos artigos no código para definir se o crime é propriamente militar ou impropriamente militar. Essa sim, ela não é tão utilizada em provas. Principalmente aí essa tricotômica, até a palavra é difícil, beleza? Ela aqui também eu não vou discorrer muito, tá aqui no material somente para vocês terem ali o conhecimento que existe, mas não precisam se preocupar tanto assim com ela, beleza? Partindo aqui do nosso capítulo 2, aqui a gente já vai entrar nos princípios, né? Quais são os princípios aí que norteiam o Código Penal Militar, os crimes militares, o direito penal militar? Assim como no Código Penal comum, a gente tem alguns princípios. Então tem o princípio da legalidade, princípio da anterioridade, a gente tem o princípio aí da taxatividade. Aqui no Código Penal Militar, a gente vai se basear principalmente aí no princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele já vem previsto ali no primeiro artigo. Então você abriu o seu Código Penal Militar, você já vai ver a definição ali do que seria, quando que eu vou considerar que há crime militar, com base no princípio da legalidade. Então ele vai trazer para a gente que não há crime militar sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, hoje eu pratico um ato X e não existe nada no Código Penal Militar que defina a minha conduta como crime. Nesse sentido, com base nesse princípio, não pode chegar, independente de quem seja, o general, o coronel, o presidente da República. Ele não pode definir que a minha conduta ela é criminosa. Obviamente, ali dentro da instituição militar a gente terá outras definições, mas aí não precisa você se ater tanto a isso. Você poderia até responder por um ato disciplinar ou algo no sentido, mas criminalmente falando, se não tem uma lei falando que aquela conduta minha ela é crime, eu não posso responder por ela, beleza? Da mesma forma, pena. Eu até tenho ali a definição falando que a minha conduta X ela é criminosa. No entanto, não tem pena para ela. Então, por mais que eu cometa um crime, eu não vou cumprir pena. Não tem definição de pena, eu não tenho como cumprir pena, beleza? É, aqui a gente precisa só se ater a uma particularidade do Código Penal Militar. As medidas de segurança, elas seguem outro princípio. E aí eu vou trazer aqui no artigo 3º. O artigo 3º, ele coloca que a medida de segurança, ela é regida pela lei vigente à época da sentença, né? Então, pô, o cara ali, ele recebeu uma sentença, ele é incapaz, né, inimputável, ele é inimputável aí por algum problema mental, ao tempo da sentença. Ao tempo da sentença, ele recebe ali a medida de segurança dele ser recolhido a um hospital de tratamento psiquiátrico, ele precisa ficar recluso ali num hospital de tratamento. A lei que será aplicada para a medida de segurança será aplicada com base na lei existente ao tempo da sentença. No entanto, suponhamos que ele recebeu a sentença aqui em janeiro. Desculpa, trocar aqui a caneta. Ele recebeu a sentença em janeiro. Ele recebeu a sentença. No entanto, passou todo esse período e só foi executada ali a medida de segurança, né? Só foi aplicada ali a medida de segurança a ele por algum motivo, ou ele estava foragido, enfim. Só foi aplicada ali a medida de segurança a ele em dezembro. Em dezembro,
havia outra lei que especificava a medida de segurança dele. Então, aqui a gente vai aplicar a lei ao tempo da execução se diversa. Se for igual, não muda nada. Será aplicada a legislação da medida de segurança ao tempo da sentença, também no tempo da execução. No entanto, se diversa, a gente aplica a legislação vigente ao tempo da execução. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente vai trazer a parte ali de retroatividade da lei penal. Beleza? Aqui também ela segue mais ou menos a mesma linha ali do Código Penal comum. No entanto, o Código Penal Militar, apesar dele ser bem mais antigo que o Código Penal comum, ele já trazia essa previsão aí da Lex Testes, que é a lei mais gravosa, né? Assim por se dizer, que não poderia ser aplicado ao tempo da sentença se havia uma lei mais benéfica ali para ser aplicada ao réu, certo? Então aqui eu vou trazer uma origem cronológica para a gente visualizar com mais facilidade, mas imagine que aqui o agente A ele praticou um crime. E ali naquele momento existia uma lei a ele que era mais favorável. O que o juiz vai fazer? Ele vai analisar essa legislação. Tem duas legislações ali vigentes, né? A vigente ao tempo que ele está sendo julgado e a vigente à época ali que ele praticou o ato. Aquele praticou o ato, ela previa, por exemplo, uma pena ali de 4 anos para aquela conduta que ele praticou. Já no tempo da sentença, já no tempo do julgamento ali dele, já teria uma legislação que previa uma pena somente de 3 anos. Então, a gente há de concordar que essa legislação que prevê uma pena menor, ela é bem mais benéfica para o réu. O que o juiz vai fazer? Ele vai analisá-la separadamente. E aqui é uma parte que eu preciso que vocês tenham atenção. O, esse princípio da lex testia, ele fala que não é possível haver a combinação de leis. Então, por exemplo, vamos supor que a legislação aqui, ao tempo que ele praticou o ato, ela previa que ele ia responder por 4 anos de reclusão, mas então suponhamos que aqui, ao tempo que ele praticou o ato, tempo da prática, ele teria que cumprir uma pena aí de 4 anos de reclusão e ele ficaria, sei lá, como pena acessória, suspenso aí das suas atividades por 6 meses. No entanto, quando ele foi ser julgado, então aqui no momento do julgamento, a pena de reclusão era de 3 anos e ele ficaria suspenso aí de suas atividades. Aqui, senhores, eu estou trazendo somente a fim de exemplificação. A parte de suspensão, de penas acessórias, a gente vai trazer depois. Eu só quero que vocês entendam que por mais que ele tenha ali, em alguns momentos, uma pena que é melhor para o réu em relação à reclusão e uma pena que é pior em relação à sua pena acessória, o juiz ele não vai poder mesclar. Então ele não pode pegar, não, vou pegar da lei ao tempo da prática do crime a parte da suspensão, a parte da pena acessória e a parte da reclusão da nova pena. Não, ele tem que pegar uma lei só. Então ele vai analisar, caso concreto ali, ele vai analisar, comparar as leis e ele vai definir qual é a melhor, qual é a pior ali pro réu e pronto, ele vai aplicar uma delas, ou a lei A ou a lei B, certo? Aqui a gente vai trazer algumas teorias que são adotadas aí pelo Código Penal Militar, basicamente aí para definição de tempo do crime e local do crime. Bom, a gente sabe que a teoria da atividade, ela vai trazer que o crime, ele é praticado no tempo é considerado praticado o crime no tempo da ação ou omissão, ainda que seja outro o tempo do resultado. Então, por exemplo, o cara ali, ele atira a, então aqui atira em B, no dia 10 do 1 de janeiro. No entanto, B só morre no dia 30 de fevereiro. O cara ficou, pô, 2 meses aí, quase, de Então o cara ficou aí quase 2 meses no hospital, tentando ele se vencer, né? Mas acabou morrendo. Quando que eu vou considerar que o cara ele praticou o homicídio? O homicídio ele será considerado praticado aqui ao tempo da ação ou omissão. Então, o tempo ali do crime, o dia que ele cometeu o crime, será dia 10 do 1. Isso aí a gente vai trazer do Código Penal Comum, é bastante semelhante, é a mesma coisa, na verdade, certo? Então, o tempo do crime, ele é definido no Código Penal Militar, no Direito Penal Militar,
pela teoria da atividade. Já o local do crime, ele vai trazer uma diferença uma diferença bastante gritante aqui em relação ao Código Penal comum. A gente sabe que no Código Penal comum ele vai trazer a teoria da ubiquidade. Já no Código Penal militar, a gente tem a diferenciação que ele usa a teoria mista, né? Então, para crimes comissivos, a gente vai sim considerar a teoria da ubiquidade, que é aquela que vai considerar tanto o momento da ação como da omissão, da última, desculpe, senhores, tanto o momento da ação como o momento do resultado, para os crimes comissivos. Já nos crimes omissivos, a gente vai considerar a teoria da atividade, também para o local do crime. Então, entenda o seguinte, o mesmo exemplo aqui do homicídio. O cara, ele vai considerar o local do crime, vamos supor que o cara atirou, o agente A aqui, ele atira em B na, na cidade de Brasília. Ele atira na cidade de Brasília um cara. E na vítima, né, no B aqui. O B foge e acaba vindo morrer no entorno ali de Brasília. Por exemplo, ali Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Águas Lindas. Ele vem a morrer em um desses lugares. Para esse crime, a gente vai considerar tanto o local do crime como o local da atividade, como o local em que ele obteve o resultado, certo? Para os crimes comissivos. Já num crime omissivo, por exemplo, o agente A aqui, ele está praticando uma... Ele está dirigindo ali uma viatura dentro do batalhão, certo? E ele, porventura, acaba vindo a atropelar alguém dentro do batalhão ali de maneira culposa, né? E, assim, algo que se ele prestasse o socorro ali, pronto, a situação dele ali passaria somente por um acidente. Ele não estava, pô, ele estava atento ali, né? Não vou nem colocar como maneira culposa para facilitar aqui o entendimento. Então, ele estava dirigindo ali a viatura dentro do próprio batalhão e ele vem a atropelar outro militar. Ele se omite de prestar socorro, ele pega a viatura e segue aí o seu destino e não volta ali para praticar os socorros, né? Para auxiliar os socorros ali da vítima. Nesse sentido, como é um crime omissivo, ele vai responder o local do crime onde ele teve a conduta ali omissiva dele, ou seja, o local do crime será considerado ali o interior do batalhão, do quartel, da unidade militar a que foi praticado aí esse crime, certo? Ainda que a vítima ali ela venha a falecer em outro local. Bom, basicamente aqui eu deixei anotado aqui para vocês nessa parte direita aqui, todas essas descrições aqui e basicamente nas questões elas caem nisso. Ele pergunta ali, bom, qual o tempo do crime? Qual a teoria utilizada para definir o tempo do crime no Código Penal Comum Militar, no Direito Penal Militar? Ou então ele vai trazer a definição, né? É considerado praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Nesse sentido, qual a teoria definida aí por esse artigo? Aí ele vai trazer lá nas alternativas para você, beleza? Então, basicamente, se você souber conseguir massificar bastante esse conteúdo aqui na cabeça, você já consegue vencer aí todas as questões de direito penal militar. Penal no espaço, a gente vai ter a seguinte definição. Primeiramente, que a gente tem uma territorialidade temperada, ou seja, os crimes militares praticados no interior do Brasil, no território brasileiro, eles terão e serão julgados com base na lei penal militar. No entanto, caso haja ali um tratado internacional, uma convenção internacional que tenha um regimento diverso ali da nossa lei penal militar, o tratado internacional ele vai se sobressair e será considerado ali na hora do julgamento. Então a gente pode ter basicamente essa seguinte visualização mental aqui. Eu vou ter um sujeito A praticando um crime e ele vai responder com base no CPM. No entanto, caso o sujeito A ele cometa o crime e o CPM esteja aqui, no entanto, de maneira diversa, né? Então, tem ali uma convenção, um tratado que tenha ali um regimento diverso do nosso Código Penal Militar, o agente ele não vai responder, o agente ele não vai responder pelo CPM, ele responderá somente pela convenção. Então a gente vai aplicar a convenção ali internacional, o tratado internacional, no caso desse militar aqui que praticou a conduta
criminosa, beleza? A extraterritorialidade, ou seja, os crimes ali praticados no exterior, eles serão de maneira incondicionada. Você tem que pensar, a gente vai tratar isso aí mais para frente aqui no nosso curso, mas o interesse da administração militar, ele se sobressai a qualquer coisa. E a instituição militar, ela é um patrimônio público. Caso você tenha já esse conhecimento de direito administrativo, você vai ter que você vai saber, né, que um dos princípios ali da administração pública, do direito administrativo, é, você vai ter ali mentalmente que um dos princípios da administração pública, do direito administrativo, é a indisponibilidade do patrimônio público. Então, quando o cara ele comete um crime contra o patrimônio militar, contra a disciplina militar, o poder público ele não escolhe processá-lo, responsabilizá-lo ou não. O poder público ele tem a obrigação legal de responsabilizar o agente ali pela conduta criminosa dele. Dessa forma, se o cara ele tá lá nos Estados Unidos, na embaixada brasileira, e ele é militar, ele está ali em um local sujeito à administração militar e ele pratica um crime. O poder público brasileiro ele não tem escolha acerca de responsabilizá-lo ou processá-lo ou não. Ele tem que processá-lo. E um crime praticado ali contra a administração militar, ainda que no estrangeiro, ele será, é, ele será julgado sim. Então não depende de uma pessoa representar contra ou algo desse sentido. Teve a conduta criminosa contra ali os princípios ali, contra todo o contra todos os bens jurídicos ali tutelados da administração militar, o agente ele será responsabilizado. É importante que a gente tenha ali acerca da pena, do cumprimento de pena no exterior, do cumprimento de pena ali para detração penal militar. Então, assim, o agente ele tá lá no estrangeiro, né? Ele praticou um crime que é definido tanto no estrangeiro como um crime militar, como também na nossa legislação nacional como um crime militar. Então, o agente ele praticou a conduta A, que, botar aqui nos Estados Unidos, prevê ali uma pena de 10 anos. E no Brasil, prevê uma pena aí de 5 anos para ele, beleza? É, o agente, caso ele pratique, caso ele cumpra toda essa pena aqui no exterior, ele vai ter atenuada a pena aqui no Brasil. Ou seja, ele cumpriu 10 anos lá, vai atenuar essa pena de 5. Não quer dizer aí que ele não vai cumprir nada. Ah, porque a pena de 10 anos lá é maior. Não. Ele vai ser responsabilizado aqui no Brasil, poderá vir a cumprir pena. No entanto, essa pena aí ela é atenuada. Beleza? Agora, se ela for idêntica, ou seja, são penas idênticas, não em número, não em quantidade de tempo aí que ele vai permanecer recluso. Não é isso que eu trago. Mas se a pena for idêntica, ela será computada. Então, por exemplo, ele cumpriu um ano lá nos Estados Unidos, é uma pena idêntica à do Brasil, só que aqui no Brasil ela será também de um ano, ela vai ser computada, beleza? Conceito analítico aqui do crime, a gente vai trazer ele, partindo aqui para o conceito analítico do crime, a gente vai ter 4 elementos no crime militar. É o fato típico, ilícito e culpável. O Código Penal Militar, o direito penal militar, ele traz uma inovação diferente acerca do direito penal comum, que é a tipicidade indireta. O que que seria essa tipicidade indireta? O crime, ele precisa ser praticado dentro de dois parâmetros, ou do artigo 9º do CPM ou do artigo 10º. O artigo 9º ele vai trazer todos os crimes militares ali previstos no tempo de paz, e o artigo 10º ele vai trazer quando um crime é definido como conduta típica num tempo de guerra. Se não houver nenhuma dessas adequações, ou seja, o crime, a conduta criminosa ali do agente, ela não se adequa nem ao artigo 9º do CPM, nem ao artigo 10º, não tem como esse agente responder. Então, se perder um desses fatores aqui, o agente ele não responde. Por exemplo, o crime, o fato, ele precisa ter a tipificação legal com base lá no princípio da legalidade para que eu responda por esse crime. O crime ele precisa ser considerado ilícito, ou seja, se eu tenho um excludente ilicitude, ali o cara ele já não responde mais pelo crime. Então, se ele está em legítima defesa, é, estado de necessidade, por exemplo, dentre outras aí que a gente vai trazer no nosso curso, ele também não responde. Se o cara é inimputável, por exemplo, ele é um menor,
de 18 anos, ele não responderá por crime militar. E a tipicidade indireta, ela vai trazer justamente isso, que o crime ele precisa estar definido dentro dos parâmetros ali do artigo 9º e do artigo 10º do CPM. Se não tiver essa definição, se ele não se adequar, quando a gente faz aquele conceito ali, você vai ver mais para frente, eu vou trazer para você aqui como que faz a leitura da lei seca ali no Código Penal Militar. Se você olhou o crime, ele vai batendo lá, você vai fazendo um checklist. Bom, aqui nesse inciso primeiro ele se adequa, no inciso segundo ele se adequa. Bom, é um crime militar. Ele não se adequa ao inciso primeiro, não se adequa ao inciso segundo, não se adequa ao inciso terceiro. E assim vai, até finalizar o artigo 9º, e o agente não está em um tempo de guerra, não tem como você responsabilizar aquele agente. Aquele agente ele não praticou uma conduta criminosa. Beleza? Vamos lá. Crimes militares em tempo de paz. Em tempo de paz a gente vai ter que fazer a seguinte análise. Os crimes militares eles podem ser definidos em relação à matéria, em razão da matéria, né? Eles são aqueles crimes previstos apenas no CPM ou de modo diverso do CP, né? Do Código Penal Comum, desculpa. Qualquer agente pode praticar, desde que esteja enquadrado ali nos conceitos do artigo 9º. Então, por exemplo, a gente sabe que o civil ele até pode praticar um crime militar. No entanto, ele não pode ser julgado pela Justiça Militar Estadual, ele só pode ser julgado pela Justiça Militar da União. Por exemplo, um civil ele pratica um crime militar contra o agente ali das Forças Armadas, ele pode ser julgado, visto que o agente ali das Forças Armadas, o soldado, o oficial das Forças Armadas, ele responde também junto à Justiça Militar da União, ou então o civil ele vai poder praticar. Por exemplo, a gente sabe que o crime de deserção, o civil não pode praticar, o crime de motim, o crime de insubmissão, a gente vai tratar dele mais para frente, mas aqui eu já adianto. É o único crime propriamente militar, que o civil ele pode praticar, beleza? O crime de insubmissão. O que seria esse crime de insubmissão? O masculino, ele, quando ele chega ali aos 18 anos de idade, ele é obrigado a se alistar ao exército. Se ele não se alista, ele responde por esse crime de insubmissão. Bom, vamos lá. Acerca aqui também nos crimes militares em tempo de paz, a gente vai ter que, no artigo 9º, inciso 2º, a gente tem os crimes militares por extensão. O que seria o crime militar por extensão? É o crime que do Código Penal Militar e da legislação penal comum, é, quando praticado nas condições da linha A até a linha E. E ela exige ali uma complementação, né? Por exemplo, eu tenho um crime ali que é definido no Código Penal Militar, no entanto, a complementação dele está numa legislação comum. Então ali a gente tem um crime militar por extensão. No inciso terceiro, a gente já vai ter os crimes que são praticados aí por militar da reserva, reformado ou até mesmo civil. Lembrando aí mais uma vez, o civil ele não responde na esfera estadual. Então o civil que pratica ali uma conduta ainda que tipificada como crime militar contra polícia militar, corpo de bombeiros e assim vai, ele não vai responder por esse crime, beleza? Na justiça militar. Ele pode até responder por uma conduta semelhante ali na legislação comum, né, na esfera comum, mas não na esfera militar, beleza? E aí esse inciso terceiro ele vai trazer quando o militar da reserva, o reformado, ele vai praticar o crime militar. Por exemplo, o militar ali, o policial militar, ele se aposenta e ele ainda pode frequentar um batalhão da polícia militar, o batalhão que ele servia, etc. Dentro ali do batalhão, ele sabe que ele responde ali por algumas situações. Então vamos supor que o policial A, ele tá ali no batalhão dele, mesmo após aposentado, então aqui ele é um RR, ele está na reserva remunerada, né? E aqui ele vai lá dentro do batalhão e pratica a atividade de motim ou é, revolta. Ele vai responder por esse crime aqui com base no inciso terceiro do artigo 9º. É importante que você tenha em mente todo esse artigo 9º, beleza? Então aqui a gente vai ter algumas classificações. Por exemplo, em relação à pessoa, né, em razão da pessoa. Então, o militar da ativa ele pratica um crime militar ele pratica um crime contra militar da ativa. O militar da ativa em um local sujeito à administração militar, ele pratica ali o crime contra um militar da reserva, um militar reformado, ou até mesmo contra um civil, em relação em relação à matéria, né? Então a matéria ali, que é o bem jurídico tutelado daquele tipo penal, é o que vai definir aquele crime como um crime propriamente militar, em razão do serviço. Então o militar, ele está em serviço. O militar estando em serviço, isso aí vocês coloquem na cabeça de vocês. O militar estando em serviço,
em serviço, ele irá praticar o crime militar. Se ele estiver em serviço, mas ele estiver atuando ali em razão de outra causa, aí acaba que, a depender do julgamento, ele possa até não responder por o crime militar. Mas aí isso aí fica mais para frente, sem a gente se aprofundar tanto, vamos ficar aqui superficialmente. Em razão da função contra o militar da reserva, o militar reformado, então o cara ali ele está aplicado uma função semelhante à de um militar. Ele pode praticar um crime militar. Militar em período de manobras ou exercício contra o militar da reserva, o militar reformado ou civil. Então, isso é muito comum no exército. Os caras pegam, por exemplo, a academia militar das Agulhas Negras, a academia ali da Força Aérea, né? E eles vão lá fazer manobras de exercícios, né? Exercícios ali de instrução. E o militar do exército pratica ali um crime militar contra o outro militar da mesma força ou de força diversa, seja ele da reserva, reformado ou até mesmo civil. E em razão da matéria também, é, contra o patrimônio da administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Bom, vamos lá. Em relação ali à linha A, né? Militar da ativa contra militar da ativa. Coimbra Neves, né? Que é um doutrinador aí muito renomado e também é o que o Sebrasp ele leva como parâmetro aí para definição da maioria das suas questões, quando elas fogem um pouco ali da letra de lei. Coimbra Neves é o que é mais levado em consideração, e Coimbra Neves ele vai definir que militar da ativa é aquele incorporado, mesmo de folga, licenciado em trajes civis e fora do quartel, em situação de atividade. Em situação de atividade é diferente de em serviço, igual eu falei para vocês anteriormente. Isso aí é capaz de definir aí como um militar da ativa praticando um crime contra militar da ativa. O STM também entende que militares estaduais, bombeiros e PMs contra forças armadas configura crime militar desde que ambos da ativa. Então, por exemplo, ali o policial militar, ele está fazendo uma blitz e ele encontra ali um militar da ativa também das forças armadas. Ele vai lá e pratica um crime militar contra esse militar aí. Bom, o STF ele tem uma diferença, né? O STF, ele, de forma errônea, segundo a doutrina, exigia que o militar estivesse em serviço para configurar o crime militar. Isso aí já foi superado. O que seria esse militar da atividade? Qual a diferença de militar da atividade, da ativa, né? É, e em situação de atividade, diferente aí de um em serviço. Por exemplo, o militar da ativa. Você aí passou no concurso de soldado, é, e você está lá de folga, em razão da sua atividade, você acaba se deparando aí com uma Maria da Penha. Você se depara ali com um casal brigando. Em razão da sua atividade, ainda que você de folga, você não está de serviço, você começa a atuar aí como policial militar. Você dá ordem de parada ali para o agressor, manda cessar aquela discussão. A partir desse momento, você está em atividade, ainda que você não esteja em serviço. Aí você descobre que o agressor lá é um outro militar também. Ele se identifica como militar. A partir daquele momento, ainda que vocês dois estejam de folga, se houver uma situação de crime militar, vocês dois responderão. Na verdade, o sujeito ativo ali vai responder, né? Você, por exemplo, se cometeu um excesso e praticar um crime militar contra o agressor da Maria da Penha, você vai responder como crime militar, beleza? Antigamente aí tinha uma diferença, exigia que o cara tivesse de serviço para que ele respondesse aí por um crime militar. No entanto, atualmente isso aí já foi superado. Se ele tiver em razão da sua função em atividade e for militar da ativa, ele vai praticar ali o crime militar com base no inciso 2º, a linha A. O STF terceiro, a gente precisa se atentar ao seguinte: é exigido, não basta também que o entendimento aí do STF, que o agente ele pratique um crime militar, sendo militar da ativa, ele tem que ter a intenção de agredir os bens jurídicos ali tutelados da administração militar. Então, por exemplo, o, o agente, esse é um caso bem recente aqui do DF, né? Acho que a maioria viu, era um militar do exército e uma militar. Ele acabou matando ela, é, se eu não me engano, foi incendiada, enfim, conduta aí. É, tem nem palavras aí para descrever uma crueldade dessa, mas assim, o STF ele entende que não basta
que o agente ele pratique um militar da ativa, seja um agente, o agente seja um militar da ativa, e o sujeito passivo ali do crime seja também um militar da ativa para que isso configure um crime militar. É necessário que a conduta do agente ela tenha a intenção de ferir e de agredir os bens jurídicos tutelados ali da administração militar, das instituições militares. Nesse caso aí que eu trouxe como exemplo, o motivo, a motivação do crime ali, em nada, segundo os relatos ali, né? O caso ainda está em julgamento, mas segundo relatos ali do próprio autor, não tinha relação com a atividade. Com base nisso aí, ele vai responder pela justiça comum, não vai responder pelo tipo penal militar, né? Ainda que tenha conduta ali própria, né, no Código Penal Militar por crime de homicídio, ele vai praticar, vai responder ali na justiça comum, visto que os motivos do crime, a motivação do crime e o bem jurídico tutelado não era da instituição militar, não tinha relação com a instituição militar. Bom, o STM, ele tem um entendimento diverso do STF. O entendimento do STF e do STM é que toda conduta praticada ali dentro do artigo 9º do Código Penal Militar, ela tem uma lesão presumida aos bens e às instituições militares. No entanto, aí eu peço que você se atente ao comando da questão. Se a questão trouxer aí conforme o STM, aí você segue isso aqui, que basta que que o agente cometa crime militar previsto em lei, ou seja, o crime está previsto ali em lei, considera somente o fato típico, ele já responde pelo crime militar. No entanto, se a questão não trouxer, você já leva esse conhecimento aí do STF de Coimbra Neves, que não basta o crime ser militar, né? Então ele tem que ser tipificado, tipificado, tem que se enquadrar no artigo 9º do CPM, tem que ter lesão aos bens ou instituições militares, beleza? Então, segundo o STF, é isso aqui. O STF é isso aqui, beleza? Vamos lá, crimes dolosos contra a vida de civil. Aqui é um tópico importante. Ouso dizer que é o mais importante aqui dessa aula. A gente precisa se atentar ao seguinte: crime doloso contra a vida de civil praticado por militar, em regra, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. O tribunal do júri, ele, quando a gente vai tratar ali dos conflitos de competência, ele vai trazer que o tribunal do júri ele se sobressai ao julgamento da justiça especializada militar, né? Então, assim, para militares estaduais, leva essa regra. Para militares federais, a gente tem outra definição, né? A Justiça Militar da União, ela vai julgar os militares ali da União se eles estiverem empregados em lei de garantia da ordem, que é a operação de garantia da lei e da ordem, né? Que é quando o presidente ali define, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, por algumas vezes ele esteve sob a égide ali de uma GLO. Então, o militar ali da ativa, que empregado na GLO praticasse o crime doloso contra a vida de civil, ele seria julgado pela Justiça Militar da União, não seria julgado pela Justiça comum, pelo Tribunal do Júri, beleza? O militar também das Forças Armadas, que está ali empregado na segurança de instituição militar, ou está em uma missão militar, ou ele então está empregado em atribuições ali definidas pelo presidente da República ou pelo Ministério da Defesa, pelo ministro da Defesa, ele também será julgado aí pela Justiça Militar da União e não pelo Tribunal do Júri. Então, basicamente é o seguinte: militar estadual, estadual e militar das forças. Eu vou botar das forças porque se eu colocar militar da União fica meio estranho, mas a gente sabe que militar das Forças Armadas é da União. Tribunal do Júri, beleza? Então o cara vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Das Forças será pela Justiça Militar da União, beleza? Crimes dolosos contra a vida. Doloso contra a vida. Basicamente é isso. E isso aqui cai bastante prova. Em razão aqui da lei, né? A gente é o critério predominante aí que a gente tem para definir o crime militar. Então, o crime militar ali, basicamente, se ele for definido na legislação penal militar, ele será considerado um crime militar. Levem isso para sua prova, depois a gente vai aprofundando aí nos demais princípios.
Dispositivos aqui essenciais aí que eu peço que vocês tenham a leitura, certo? Eu vou deixar todo esse material aqui disponível, só clicar no link aí, os nossos alunos eles já têm. No entanto, se você quiser, você pode printar aqui. É interessante que você tenha conhecimento, além do artigo 9º, que a gente passou por ele por todas as duas aulas aqui anteriores, é interessante que você tenha conhecimento do artigo 10, que ele vai tratar dos crimes em tempo de guerra. Artigo 12 aí do Código Penal Militar, que ele vai tratar ali do militar inativo, quando ele é equiparado aí ao militar da ativa. O artigo 13º, que ele vai trazer aí as prerrogativas do inativo, né? Que o inativo, ele mesmo fora ali da atividade, ele vai conservar algumas responsabilidades e prerrogativas do posto de graduação. Então, um sargento da Polícia Militar aposentado, ele ainda conserva ali as prerrogativas da função dele. Quando ele vai ali numa instituição militar, o soldado lá é obrigado a prestar continência para ele, o soldado que praticar um crime militar contra ele será responsabilizado e assim vai. Não é porque o cara foi para inatividade que ele está fora ali da situação de militar. Beleza? Ademais, eu peço que vocês também leiam o artigo 22 ali da nova reforma do Código Penal Militar e o artigo 24. Beleza? A nossa leitura, o nosso estudo aí direcionado é extremamente importante para que você tenha um conhecimento amplo aí também da legislação, visto que a grande maioria das provas elas cobram isso aqui que eu passei e cobram também de forma literal. Então ele vai trazer ali a lei seca, né? Como a gente fala. No mais, eu preciso aí que vocês memorizem alguns conceitos. Tem aqui alguns conceitos, umas inovações legislativas e outras que já é bastante massificada, as provas elas nem cobram tanto. Na verdade, a última prova de CFO da PMDF, ela trouxe, dentre as opções ali, a penalidade de multa. E a gente sabe aí que no Código Penal Militar, no Direito Penal Militar, não há previsão legal da pena de multa, né? Tanto nas contravenções como nos crimes militares. O prazo penal também aqui é semelhante, é diferente, na verdade, do prazo processual. Ele inclui o dia do início, né? O prazo processual. Então, por exemplo, o cara aqui, ele iniciou o processo dele ali no dia 1. O prazo processual, então aqui o prazo processual, ele vai desconsiderar o dia 1º e vai iniciar somente no dia 2 do 1. Já no penal, ele vai considerar o dia 1 já como prazo. Por que isso? Porque, por exemplo, vamos supor que você recebeu uma intimação para que você compareça ali para prestar seu depoimento em inquérito policial militar dentro de 5 dias. E você recebeu ao final do dia 1º. Se você for contar o dia 1º ali como prazo, você já perdeu aquele dia por completo. Então, para que você não seja prejudicado em nenhum procedimento penal militar, exclui-se o dia do começo e começa a contar do dia seguinte. Então, seria o dia 2. Já no prazo penal, o mais benéfico para você é que se exclua o dia. Por exemplo, você iniciou ali o cumprimento da sua pena ali no dia 1. Mas foi no finalzinho do dia. Você começou ali o cumprimento da sua pena, já ia dar 11 horas da noite. É interessante para você aquilo ali é bom. Então é bom pro réu que aquilo ali aconteça. Então, partindo desse pressuposto aí, o prazo penal ele inclui sim o dia do começo, beleza? E exclui-se como é que eu posso dizer? Erroneamente fala-se que exclui o último dia, mas não exclui, só considera aí o último dia, beleza? A figura do assemelhado ela também foi excluída aí do Código Penal Militar, alguns materiais mais desatualizados, eu mesmo, quando eu fui pegar aqui para estudar, alguns materiais eles trazem isso aí como o assemelhado, é previsto se você pegar algum livro aí de doutrina anterior ao ano de 2023, você vai ver que ele traz essa figura do assemelhado, no entanto a figura do assemelhado ela foi desconsiderada aí pra gente como um agente aí do, do, do Código Penal Militar, beleza? Isso aí tudo também depois da reforma do ano de 2023. No mais, o PNR tinha uma dificuldade muito grande em definir se o PNR, que é aqueles apartamentos, né, normalmente, apartamento, casa, a residência ali que o militar recebe da Força Armada, comumente, eu desconheço alguma polícia militar que tenha essa vantagem, esse benefício aí ao militar, mas basicamente ali o militar ele recebe um apartamento para ele morar e ele paga uma taxa. Antigamente considerava muito, tinha na verdade uma, uma divergência, né? Se definia ou não aquele PNR, aquele apartamento como algo
que se estendia ali como um local sujeito à administração militar. Hoje é pacificado que não considera. Então o cara tá lá no apartamento dele, se ele praticar um crime ali dentro, ele não vai ser considerado um crime militar, desde que não tenha ali relação com a atividade militar. No mais, aqui é o mais importante, beleza? Eu preciso que vocês tenham atenção a isso. Os crimes hediondos militares. A mini-reforma, ela inclui, ela traz aqui que todos os crimes da lei de crimes hediondos que tenham previsão no Código Penal Militar, eles também serão considerados hediondos e seguirão ali os ritos dos crimes hediondos, certo? Então, todo aquele estudo ali que você traz do direito penal comum para os crimes hediondos se estende aqui ao Código Penal Militar, ao direito penal militar, quando tiver previsão. Então, por exemplo, o cara pratica um homicídio qualificado, ele pratica um estupro ali dentro da instituição militar, ou contra um militar da ativa, ou contra um militar da reserva, em local sob a administração militar, ele vai praticar ali também um crime hediondo além do crime militar. Aqui eu trouxe algumas questões das bancas, tá? A gente que não vai discorrer tanto sobre elas por agora. Depois eu vou trazer aqui é, uma aula somente de questões, como praticar questões, como que você vai estudar por meio de questões e também como que você vai aumentar a sua porcentagem de acerto nas questões. Beleza? Basicamente aqui eu trouxe um mapa mental para a gente revisar a nossa revisão final aqui sobre esse tópico 1, a aplicação da lei penal. Basicamente aqui a gente vai ter que o tempo do crime ele é com base na teoria da atividade, o local do crime ele já trata numa teoria mista. Então, nos crimes comissivos, a gente terá a teoria da ubiquidade, e nos crimes omissivos, a teoria da atividade. O espaço, a aplicação da lei no espaço, é uma territorialidade temperada, mas uma extraterritorialidade incondicionada, a depender do caso, obviamente. Tipicidade indireta, então, o crime ele tem que estar previsto no artigo 9º ou no artigo 10º, tempo de paz ou tempo de guerra, para que seja definido como crime militar. O critério geral em relação à lei, então, se o crime ele tem previsão, se é o fato típico ali, o fato criminoso ele tem tipificação na legislação penal militar, será considerado crime militar. No mais, o mais importante aqui também, crimes dolosos contra a vida de civil. Militar estadual que pratica crime doloso contra a vida de civil responderá pelo tribunal do júri. Já o militar da Justiça, o militar da União, das Forças Armadas, que é empregado ali naqueles critérios do parágrafo 2º, ele vai responder com base ali vai responder frente à Justiça Militar da União por esse crime doloso contra a vida. Beleza? No mais é isso, senhores. Eu vou deixar aqui um checklist de revisão para que vocês consigam revisar. Espero que tenha ajudado, espero que essa aula aqui agregue ao estudo de vocês aí no concurso da PMDF, principalmente, no concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás para o cargo de soldado. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixe no comentário. Caso tenha algum apontamento aí para as nossas aulas aí, também posso fazer um comentário, que ajuda bastante. Se inscreva no canal, curte o vídeo aí, encaminha para aquele amigo que está estudando para o concurso da PMDF. E no mais é isso. Peço desculpas aí para qualquer intercorrência, qualquer informação que porventura tenha vindo em divergência a alguma questão, algum posicionamento da banca ou até mesmo alguma inovação legislativa. Peço que se a aula esteja com esse erro aí, vocês coloquem aqui nos comentários que eu consigo fazer o apontamento, consigo fazer a correção. E no mais é isso. Espero que gostem aí do nosso curso completo de Direito Penal Militar. É um curso gratuito. É um material que eu procurei na época que eu estudava e não tinha, tive que pagar. Então, hoje que eu já detenho mais esse conhecimento, tem 3 anos aí da minha prova, então eu consegui absorver bastante conteúdo aí de Direito Penal Militar. Recentemente fiz outra prova, estou esperando o resultado. Caso tenha o resultado positivo ou mesmo negativo, eu trarei aqui para vocês também. E no mais é isso. Se inscreva no canal, caso você também tenha interesse em se tornar um dos nossos alunos aí, com todos os materiais, ter acesso a todos esses materiais, não só meu, mas também de outros aprovados aqui que fazem esse projeto comigo. Oficial do Bombeiro, oficial da PM Goiás, oficial da PMDF, oficial do Bombeiro do Distrito Federal, outros concursos também que a gente foi aprovado. Você clica aqui no link, você vai ter acesso, são materiais direcionados para sua aprovação. Então você pode ver que a nossa aula aqui são apontamentos, são materiais focados em questões. Então é com base nisso que eu estudei, foi dessa forma que eu estudei, foi dessa forma que eu passei, e dentre as melhores classificações aí no meu concurso, e é dessa forma que eu pretendo ensinar vocês. No mais é um abraço, tamo junto e até a farda.